Antes de mais, queria saudar, portanto, todo o auditório e de forma muito especial, portanto, a comissão organizadora deste workshop e as minhas colegas, a professora doutora Ana Maria Rodrigues e a professora Maria Filomena Andrade. Tal como a professora Maria Filomena Andrade apontou a respeito, a propósito da sua comunicação, eu penso que a minha comunicação se calhar também passa um pouco ao lado da temática que, digamos assim, em forma workshop. Mas, em todo caso, espero contribuir para chamar a atenção para certos aspectos que têm a ver, sobretudo, com a vivência das mulheres e, mais concretamente, das religiosas portuguesas, portanto, ao longo dos séculos XVII e XVIII. Como a tua bibliografia já realçou, em Portugal, à semelhança do que se registrou em outros espaços católicos europeus, os séculos XVII e XVIII foram palco de uma muito significativa produção editorial de vidas de santos e de vidas devotas, cujos propósitos imediatos de glorificação da personagem em questão, da edificação espiritual e de promoção do seu culto, e em muitos casos de estímulo à edificação ou canonização deste cristão excepcional, não podem deixar de ser compreendidos no âmbito do movimento contrarreformista que visava a orientação e a reconfiguração de comportamentos, gestos e atitudes dos fiéis na moldura de uma estratégia de disciplinamento social, como também no quadro da reorganização e redefinição do culto dos santos, na sequência dos decretos do Urbano VIII, 13 de março de 1625, reafirmados a 5 de julho de 1634. Deste modo, esta literatura de pendor geográfico, materializada não apenas ao nível do livro impresso, como também no ainda e sempre prestigiante formato manuscrito, de função normativa e paradigmática, pretendia responder a uma estratégia contrarreformista de afirmação e divulgação doutrinal maciça que procurava condicionar o gosto do público, muito especialmente o feminino, pelas narrativas profanas e ficcionais, disponibilizando uma espécie de literatura alternativa, se bem que muitas vezes importando padrões e fórmulas narrativas daquele filão mais voltado para o entretenimento, mas que refletia também a codificação de modelos que incorporou o processo de redefinição da santidade elaborado pela Igreja pós-tridentina, assim como ao desejo dos agiógrafos portugueses em se sintonizarem com os seus congêneres católicos europeus que vinham investindo na divulgação das vidas dos seus santos. Neste sentido, e tendo em conta esta moldura e como objeto de estudo alguns textos que relatam a vida de religiosas portuguesas, tentamos realçar os moldes em que a questão da predestinação divina, da submissão e da liberdade é equacionada. Podem ver, portanto, no slide o elenco das obras que estudamos. Vou passar para não perder muito tempo, mas em todo o caso o corpus é constituído por 14 vidas devotas, sobretudo de religiosas, clarissas e carmelitas. Podemos ver também aqui o rosto dos descolares do espírito de Frei António de Almada, uma clarissa do Salvador de Évora, e aqui também o rosto da vida de Maria do Lado. Como é sabido, estas agiografias ou biografias devotas que traçam, em regra geral, o itinerário da vida de uma personagem desde o nascimento até à morte, que, dado o seu caráter excepcional, foi recepcionada pelos seus contemporâneos como santa, em muitos casos ainda em vida, no caso dos céus santos vivos, uma santidade que se solidifica após a morte e que se traduz na operação de milagres e de outras graças. Em todo o caso, a comparação dos diferentes relatos mostrar-nos-á que as biografadas desde a infância partilharam um desejo intenso e uma atenção obstinada em direção a uma eternidade pautada pela beatitude e pela bem-aventurança, sobre a qual liam ou ouviam falar, segundo perseguir a perfeição, ou seja, aquilo que na época era perspectivado como sendo a santidade. Como já realçou em vários estudos Isabel Bertrand, esse desejo de santidade manifesta-se através de todo um conjunto de ações e comportamentos que incluem a aprendizagem da oração e a inculcação de práticas devotas desde a infância. Mas, de acordo com os biógrafos, estas mulheres não teriam sido santas, entendo santas entre aspas, não é? Se Deus não as tivesse predestinado à bem-aventurança e à santidade, incluindo-as assim no conjunto dos seus escolhidos.
Com efeito, se tivermos em conta os decretos do ano 8º, que obrigaram todos os autores de vidas de personagens falecidas em obra de santidade, às quais não tinha sido ainda reconhecido oficialmente qualquer culto, a incluir nessas obras uma protestação, lemos que os autores asseveram não ser sua intenção promover qualquer culto àquela personagem, mas apenas contribuir através da escrita à de maior glória dele. Uma glória que traduz através das vidas exemplares dos seus escolhidos. Nas obras que estudamos, os biógrafos recuam a narração da vida das jovens ao tempo antes do seu nascimento, identificando os pais e sublinhando, sobretudo, a fama das suas virtudes e o fervor das suas práticas espirituais e ascéticas. Efetivamente, é esta excelência espiritual e moral dos progenitores que parece torná-los merecedores de serem pais dos escolhidos de Deus. Mas convém notar também que o discurso panegírico sobre os pais prende-se com a convicção de que as filhas, protagonistas das narrativas, iriam herdar dos pais essa superioridade espiritual. Com efeito, não é por acaso que o biógrafo de Madre Mariana Joaquina de Jesus refere que não há coisa que mais ordinariamente se observe do que serem virtuosos os pais dos escolhidos do Senhor. Ou seja, isto porque Deus cria nesta mesma vida e prontamente coroar os seus dons, permeia as boas obras dos pais, em lhes dar filhos santos, que é a maior e mais sólida glória que eles podem ter. Ou seja, porque as virtudes dos pais, mais que toda outra coisa, concorrem para a santificação dos filhos. Porque nem santas instruções nem santos exemplos, sem o que não há boa educação, e a ordinária depravação dos filhos lhes podem dar os pais, se não forem virtuosos. De facto, a boa educação dada pelos pais, conjugada com a boa inclinação e a predestinação divina das biografadas, revelar-se-ão determinantes para que estas insetem no caminho rumo à perfeição e à santidade. Com efeito, a predestinação assume nestes relatos uma função importantíssima, na medida em que o excepcional percurso da biografada é apresentado pelos biógrafos como a concretização de um plano legislado por Deus. Em quase todos os casos, a predestinação divina manifesta-se desde logo através das circunstâncias extraordinárias em que ocorre o nascimento da santa. A título de exemplo, atentemos no caso de Mariana do Rosário. Quando era jovem, a sua mãe, Maria de Oliveira, desejava tomar o estado religioso, mas os pais obrigaram-na a optar pela via do casamento. E passo a citar. Maria de Oliveira, pela lembrança, não perdia a religiosa vida que pretendera, querendo moderar esta saudade em substituírem no mesmo convento uma prenda de sua geração, desejava lhe conceder o céu a uma filha para lhe dedicar nela a profissão do estado religioso, que não pudera conseguir em si felicitação. Neste sentido, o biógrafo foi António de Almada envolve o nascimento de Sra. Mariana numa aura de predestinação, na medida em que este se deveu às orações da sua mãe e de uma amiga desta, Sra. Mariana Salvador, religiosa no convento Salvador de Évora, a quem aquela prometera que, se o Senhor fosse servido conceder-lhe a filha que desejava, lhe havia de pôr o nome de Mariana em memória de sua e havia de fazer freira em aquele convento. Conta-nos também Frei António de Almada que, quando Mariana nasceu, era tão bela, que logo em recém-nascida pareceu descrever nela ou a natureza ou a graça, indícios de que fora dada por Deus, e vaticínios muito que na sua vida havia de ser agradável ao Senhor. Neste sentido, desde a infância, as biografadas são, como a maior parte dos santos, uma coela sedex. Cooperando aqui o tópico introduzido por Ernest Robert Curtius, que analisou a presença deste tema em vários textos bíblicos e que definiu como uma figura dialética que alia à juventude a maturidade do ancião. Este topos converteu-se num lugar comum da geografia, sobretudo a partir da Alta Idade Média, o que não nos deve causar estranheza se tivermos em conta que aquele se enquadrava no propósito da imitação de Cristo, sobretudo através do paralelismo imediato com o episódio do jovem Jesus que, aos 12 anos, assombrava com a sua sabedoria os doutores da lei no templo, explicando-lhes as Escrituras, tal como relatado no Evangelho de São Lucas. E foi, portanto, uma temática muito explorada, não só ao nível da literatura geográfica, como também da iconografia. E podem ver estes dois exemplos. Com efeito, estas meninas destacam-se entre as outras da sua idade porque não partilham nem das brincadeiras nem dos comportamentos das outras crianças. Desde a mais tenra idade são já personagens sábias e sensatas, que fogem dos jogos e das brincadeiras pueris
para se concentrarem na oração, na prática das virtudes e na frequência dos sacramentos. Se atentarmos na descrição que Frei António de Santa Maria nos faz de Madre Sora Brígida de Santo António, vemos que, logo que começaram a raiar as luzes da razão na alma de Dona Leonor e a colher das cortinas de sua infância com o culto ao conhecimento, se descobriu nela uma inclinação que adiava ao perfeito. E assim o seu albedrio, ajudado da divina graça, na reta direção para a virtude. Não se conheceram em Dona Leonor, em suas meninices, o verdor e luto dos primeiros anos, porque na madureza de suas operações preveniu a virtude à idade, e era com a inocência do menino exemplo de admiração aos mais velhos. Desde os seus tempos anos, começou Dona Leonor a entabular o exercício das virtudes, e isto com tal conceito e descrição que mais parecia nas suas operações velha menino. De facto, a maior parte das vidas dos santos, de beatos, de veneráveis, haviam já há muito institucionalizado as referências à precocidade e aos indícios que, na infância, na velhice e na juventude, apontavam para a excepcionalidade moral e espiritual dos biografados e que os tornavam merecedores de favores divinos. Efetivamente, a educação religiosa que estas culturas religiosas receberam, conjugada com uma série de requisitos que deveriam pautar a educação feminina, o recato, o silêncio, a castidade, a obediência, etc., que eram defendidos pela literatura da época, foram favoráveis ao despertar do desejo de perfeição e de santidade. A propósito de Madre Vilmar Teresa do Cenáculo, o seu biógrafo, Frei Bernardo Santa Maria Rosa, conta-nos que a graça de Deus alentou tanto esta criatura que, sem pagar tributo aos sentimentos que consigo traz a pensão da natureza, nem chorava, nem dava outros sinais próprios daquela tenra idade. Todo o seu cuidado e propensão era atender para as coisas espirituais, mistérios da Santa Fé e práticas da grandeza da bondade de Deus, a que se aplicava com tanto desvelo que tudo deixava, e ainda o natural sustento, para ouvir falar de Deus e das vidas dos seus santos, mas com mais excesso se aplicava e atendia quando o poder respeitava as finezas da paixão do Senhor. Nas vidas femininas por nós estudadas, o casamento é, desde logo, um estado de vida excluído, pois é considerado uma opção que muito dificilmente poderá conduzir à perfeição. De facto, a castidade continua, por estes séculos, a ser entendida como uma virtude feminina por excelência, e como tal, indissociável da percepção da santidade. Deste modo, entre as vias que tradicionalmente conduziriam à glorificação e à bem-aventurança, ou seja, o martírio, o eremitismo, o ascetismo penitencial ou místico e o estado religioso, havia mais escolhida pelas vítimas que querem alcançar a perfeição é o estado religioso. Mas, em todo o caso, a opção por um determinado estado de vida constituir, de acordo com os biógrafos, o reflexo da predestinação divina. Nos casos de Sor Aurilena da Cruz e de Madre Brígida de Santo António, assim como de Madre Teresa Anunciada, a futura opção pelo estado religioso é profetizada por religiosos, quando as biografadas são ainda crianças. E no caso de Brígida de Santo António, a futura entrada na vida religiosa é revelada à mãe, Dona Isabel da Mendanha, por meio de um sonho. Como nos conta o biógrafo, tomou Dona Leonor a caixinha com a santa e a levou a sua mãe, a qual, vendo a imagem de Santa Brígida, a Dona Leonor era, portanto, o nome no século de Sor Brígida, a qual, vendo a imagem de Santa Brígida e o seu hábito, deu um ar no sentido e disse para a filha: sendo tu de 4 anos, tive um sonho, em que via, com este mesmo hábito, te furtava na minha casa, com grande dor e sentimento meu. Todavia, nem sempre foi fácil para estas jovens ingressar num mosteiro, um convento e concretizar a sua vocação religiosa. De facto, apesar de alguns pais, como os de Sor Aurilena de Jesus, terem escolhido para a filha o estado religioso, encontramos exemplos de outros que só puseram vivamente à vontade das filhas de se tornarem freiras, o que originou, em algumas situações, tensões familiares. Por exemplo, o pai de Sor Aurilena da Cruz, D. António Mascarenhas, queria mais nos perigos do mundo que nos seguros da religião. Este mesmo desordenado efeito o obrigou a dizer à rainha Dona Luísa de Guzmão: veja a vossa majestade se a rosto para encerrar-se em uma clausura. Não foi só D. António compreendido nesta opinião, antes são poucos aqueles a quem não pareça maldade uma filha de prendas pessoais ao estado de freira, aquilo que acham digno emprego de um homem, desviam para emprego de um Deus. Em todo caso, Sor Aurilena da Cruz recusou submeter-se à vontade paterna, que impossibilitaria
usufruir a vida religiosa, que era para si o caminho que a conduziria à perfeição cristã e à bem-aventurança. De resto, em muitos destes textos, os seus autores narram as tentações demoníacas que estas mulheres têm também de suportar, na medida em que aquele se afirma como um poderoso opositor da concretização dos desígnios divinos, acabando sempre derrotado neste xadrez de forças. Parece-nos também importante notar que as várias propostas de casamentos apresentadas pelos pais das biografadas originam uma das lutas mais comuns nas biografias e biografias devotas: o dilema entre a opção pelo casamento e a vida no século, invocado por motivos familiares, económicos ou políticos, e o estado religioso, entendido por estas jovens como um meio mais adequado para alcançar a perfeição cristã e a santidade. Contudo, ao escolherem o estado religioso, ainda que sob o signo da predestinação, as biografadas revelam, de acordo com os autores, uma atitude de certo modo heroica, na medida em que não só vão de encontro à autoridade paterna, como também, através da sua consumácia, se insiste em seguir o modelo de vida que lhes parece mais adequado para alcançar a perfeição cristã e, consequentemente, a santidade. Mas em outros casos, como o de Sor Hortolã do Santíssimo Sacramento, que no século se chamou Antônia Margarida de Castelo Branco, relatado na sua autobiografia, o seu casamento com Brás de Teles de Menezes e Faro, imposto por razões familiares, é visto pela própria como uma provação, enviada por Deus para humilhar a sua soberba. Ao longo do tempo em que esteve casada, Antônia Margarida de Castelo Branco sofreu resignadamente a violência do marido sobre si, interpretando-a como algo motivado pela inspiração divina. Com efeito, na sua autobiografia, evoca alguns episódios da sua vida conjugal e, além de desculpar o marido, ainda agradece os maus tratos do que foi vítima, pois deste modo conseguiu o seu padecimento. Se a opção por um estado religioso reflete, por um lado, a preponderância e a virtude da castidade na história de São Paulo e dos padres da Igreja, assumida ainda no contexto da percepção pública da santidade, e, por outro, a predestinação divina, parece-nos também que, tendo em conta as contingências sociais da época, pelo menos no que diz respeito ao género feminino, aquela não pode ser dissociada de uma busca de uma liberdade muito específica no espaço conventual ou monástico, e ainda que vivendo em reclusão, seria praticamente impossível de alcançar se estas mulheres tivessem permanecido no século e se tivessem optado pelo estado do matrimónio, não pudessem descurar as suas obrigações de esposa e de mãe. E essa liberdade, entre aspas, poderia refletir-se através de diversos modos. Liberdade para a mulher escrever e até mesmo reivindicar o estatuto de autora, como o exemplo de Sor Maria do Céu ou de Sor Madalena da Glória. Uma liberdade para solidificar e expressar o seu amor pelo divino esposo, concretizado em muitos casos nos célebres desposórios místicos, que justifica na realização do rito de esposa de Cristo, como também a proliferação de representações literárias e iconográficas dos desposórios místicos de Santa Catarina de Sena, que entretanto se fez sentir, sem esquecer a devoção amorosa ao menino Jesus, para quem as religiosas confeccionavam enxovais. De resto, é importante sublinhar que alguns autores insistem na sua particular ou privilegiada intimidade com o menino Jesus, que pode estar relacionada com a difusão do modelo e da obra de Santa Gertrudes de Elvita a partir de finais do século XVI. Ela, portanto, também é muito cultivada ao nível das artes, sobretudo a pintura, como estão a ver aqui estes muros de José Fadoli. Apesar da clausura, algumas religiosas, como Sor Aurínias de Jesus, uma grande imitadora de Santa Rosa de Lima, encontravam também no espaço conventual uma oportunidade para se entregarem a alguns prazeres mundanos, como, por exemplo, a dança. Conta-nos o biógrafo de Sor Aurínias de Jesus que, nas festas de São Gonçalo e nas que a religião permite o Natal para recreios religiosas, era Inês a primeira em celebrá-las com a mais alegre liberdade que permitia ao seu estado, sendo muito inclinada a dançar ou por criação da casa do pai ou por gosto do seu género. Mas estas mulheres encontravam também, na esfera conventual, uma liberdade para dedicarem a maior parte do seu tempo à oração, sobretudo mental, considerada como uma forma mais eficaz para estabelecer uma comunicação com Deus. Uma maior liberdade, se tivessem permanecido no século e, portanto, no estado de casadas, para se entregarem a exercícios ascéticos e a práticas penitenciais e mortificatórias que, em muitos casos, revelavam uma espetacularidade surpreendente.
A título de exemplo, podemos referir o caso de Sora Inês de Jesus, que era uma religiosa dominicana no convento anunciado em Lisboa, que dormia tendo por almofada uma pedra, que esfregava as chagas resultantes da violência dos açoites como uma lixa. Fazia jejuns de 7 meses e no peito usava uma cruz com pontas de ferro que a feriam. Em um dos braços trazia uma medalha da mesma matéria com o nome de Jesus, cercado de pontas agudas, e tanto desejava imitar Cristo que usava uma coroa de espinhos à raiz da carne, e para que o martírio se assemelhasse mais ao de Cristo, a punha na cabeça naquelas horas em que podia causar maior tormento. Contamos também o biógrafo que foi tão continuada a repetição deste tormento que veio a ter uma coroa de martírio natural, porque na parte anterior da cabeça se lhe divisava a carne muito vermelha por modo de grilhão, levantada com alguns sinais de espinhos, na qual padecia há alguns tempos dores grandíssimas, necessitando de remédios para aplacá-las. E que passava já de 60 anos, e vendo que Santa Rosa de Lima andava na sua horta à via sacra com uma cruz às costas, fazia ela o mesmo no cor de baixo com um banco. Mas na liberdade podia também manifestar-se uma certa espontaneidade do espírito, caracterizada por profecias, visões, raptos ou êxtases, que muitas vezes granjeavam a estas religiosas um imenso prestígio, tornando-as mesmo conselheiras de reis, de príncipes e de aristocratas. A título de exemplo, lembramos o caso da Madre Brígida de Santo António, que, graças ao seu dom profético, alcançou um significativo prestígio junto com João IV, da Rainha Dona Luísa Guzmão e da sua corte. E repare-se até mesmo uma liberdade para esculpir a modo de tatuagem o nome de Jesus e os 3 cravos, como fez a Sora Inês de Jesus. A narração da morte destas religiosas ilustres em virtude constitui um ponto crucial da sua santa vida. O relato da Santa Morte enquadra-se claramente na moldura dos propósitos edificantes exemplares das obras e característicos da geografia, patenteando deste modo um quadro digno de imitação. A capacidade dos santos de predizer a sua morte é destacada pelos biógrafos, na medida em que não só demonstra a aceitação da sua condição mortal e a alegria de se reunir a breve texto com Deus, mas também constitui uma manifestação da sua excepcionalidade enquanto escolhidas de Deus e, consequentemente, da sua santidade. Por outro lado, a narração dos extraordinários prodígios que ocorrem após a morte das religiosas, institucionalizados desde há muito pelo género geográfico, é efetivamente mais um topos que conheceu uma larga fortuna por esta época, alimentando assim o gosto barroco por estes aspectos que se inscreviam no domínio da espetacularidade. E entre os aspectos mais privilegiados pelos autores deste domínio, contam-se as celestiais melodias que sonham por todo o convento, a suave fragrância que exalava do corpo, ou um rosto extremamente formoso. É verdade que as vidas estudadas estão ainda profundamente marcadas pelo modelo monástico da vida ascética e espiritual, sustentado em boa medida pela apologia das virtudes consideradas especificamente femininas, enquadradas pela moldura da heroicidade, e que não podem deixar, como já dissemos, de ser compreendidas no âmbito do movimento contrarreformista que visava a orientação e a reconfiguração de comportamentos. No quadro, portanto, da estratégia de disciplinamento social, como também no domínio da reorganização e de definição do culto dos santos, na sequência dos decretos de antiquidade, urbanidade, e, portanto, propostas à imitação por parte dos leitores. Com efeito, valendo-se de uma grande variedade de casos e de um discurso retórico, que visava persuadir os leitores a reformar e a morigerar os seus comportamentos e a solidificar as suas práticas espirituais e devotas, ou então a obrigar a Santa Sé a reconhecer oficialmente a excepcionalidade das biografadas, os artífices destes textos procuravam seduzir os vários e diversos públicos, procurando convencê-los de que a perfeição cristã, que asseguraria a salvação, era algo acessível a todos e possível em todos os estados. Contudo, é necessário ter em conta, pela leitura destes textos, que a predestinação divina, que, note-se, é algo que não pode ser imitado. Lembramos que a predestinação para a santidade, que tornava o cristão um ser excepcional, era algo que se vinha evidenciando logo desde o nascimento. Assume uma função fundamental no contexto da santidade, assumindo-se assim como um fator vital na conquista da bem-aventurança. Obrigada pela vossa atenção.